Olá, bom dia a todos. Estamos hoje no nosso encontro de número 2 e vamos trabalhar hoje os direitos de pessoas com deficiências. Meu nome é Ana Paula, para quem não sabe, está chegando hoje aqui no meu canal. Sou professora e bacharel em Direito, pós-graduada em revisão de textos. Vamos começar? Bom, a Lei 13.146 de 2015, que fala no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem como principais objetivos assegurar o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência e a fim, logicamente, de promover a inclusão dessas pessoas para que elas tenham mais segurança, autonomia, sem nenhum tipo de discriminação. Ok? E aí nós vamos começar a trabalhar a respeito de algo bastante importante, que são as barreiras. Mas antes, o que seria uma deficiência afinal? Né? Então, a deficiência, ela vai tratar do impedimento de longo prazo de caráter físico, mental, sensorial e intelectual. Então, como um todo, diz respeito a essas 4 situações. As barreiras, elas tratam de 3 tipos muito importantes e que são bem recorrentes em várias provas, no campo jurídico, entre outras também. Bom, quando eu falo de barreira, eu estou falando de algo que está lá na frente, de alguma forma atrapalhando, tá? E sobretudo na questão do deficiente, ela vai obstruir a passagem desse deficiente. Ela pode ser atitudinal, e aí o próprio nome já se autodefine, né? A atitudinal vem do quê? De atitude, de comportamento, ok? Urbanística, que remete à questão dos espaços públicos e privados urbanos, que são abertos ao público, e arquitetônicos são os edifícios públicos e privados. Bom, sendo assim, continuamos a falar a respeito da avaliação biopsicossocial. Quando eu falo bio, eu estou falando da parte biológica, psico do psicológico, social em sociedade. E aí temos a resolução do CNJ 401, Conselho Nacional de Justiça, que deve ocorrer a cada 5 anos ou mesmo a pedido estendido ou dispensado no caso de deficiência permanente. Sabe esse cordãozinho que vocês estão vendo aí, ó? Esse cordão de fita com girassóis, ele serve para identificar aquelas pessoas que têm uma deficiência oculta, tá? É de uso opcional, mas é importante saber que não vai dispensar a apresentação de documentos, ok? Importante para o dia a dia do deficiente, né? Questões como acessibilidade, o desenho universal, adaptações razoáveis, também a questão da tecnologia assistiva, acompanhante, o profissional de apoio escolar, a comunicação, os elementos de urbanização, mobiliário urbano, residências inclusivas, moradia para uma vida independente. E aqui eu ressalto que a pessoa com mobilidade reduzida gera a redução de mobilidade, a flexibilidade permanente ou mesmo temporária por qualquer motivo que seja. E algo extremamente importante é a questão da igualdade e não discriminação. Bom, é dever de todos, logicamente, comunicar qualquer tipo de ameaça ou mesmo violação dos direitos da pessoa com deficiência, porém é opcional entrar ou não com tal ação. Né? No caso dos juízes, assim que eles tomarem conhecimento de um determinado fato, ele deve imediatamente, de forma obrigatória, portanto, remeter ao MP, o Ministério Público, para as providências cabíveis. E o MP, por sua vez, ele tem a obrigatoriedade de ajuizar a ação aí, sabendo de algum tipo de situação que invada o espaço da pessoa com deficiência. Bom, premissas importantes a serem ressaltadas que a pessoa com deficiência ela não é obrigada a ficar, por exemplo, numa fila prioritária, ela pode ir para outra, tá? Fica a critério dela. É, também é considerada vulnerável, né? Perante as leis e situações, portanto, de risco ou mesmo de calamidade pública,
até pelo fato de ser considerada vulnerável também, ela vai ser priorizada no que diz respeito a um salvamento, por exemplo. A deficiência, gente, isso é fundamental, tá? Ela não vai afetar a plena capacidade civil. Isso está disposto no artigo 4º do inciso 3º do Código Civil. O artigo 4º, ele diz que são incapazes relativamente a certos atos, vejam bem, ou a maneira de os exercer. Lá no inciso 3º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então, está muito claro a disposição na lei, tá? Então, bastante atenção, caso caia uma questão como essa, a deficiência ela não vai afetar a plena capacidade civil, tá lá no nosso Código Civil, então. Muito bem. A curatela, ela é instituída através da medida extraordinária. E existe somente para atos de natureza patrimonial e negocial, ou seja, aquilo que é referente à matéria ou mesmo a questões de dinheiro, tá? Tudo que é em torno da existência não é considerado, então, para a curatela, tá? Então, só o que é patrimônio e dinheiro, ponto. Bom, aqui nós já falamos o necessário, atendimento prioritário. Muito bem, voltando aqui nessa questão. A pessoa com deficiência, ela tem, logicamente, o atendimento prioritário, deve ser priorizado em quase todas as situações, exceto em 2 momentos, tá, gente? Na verdade, quando você vai para um serviço aí num hospital ou num posto, né, atendimento de emergência público e privado. Na verdade, nestes casos, nesses 2 momentos que eu vou falar agora, é que foge um pouquinho a regra, mas é por questões de protocolo. Sobretudo, a questão do protocolo médico, ele que vai avaliar se é necessário atender primeiro o deficiente que está ali aguardando, ou se é uma pessoa que chegou, sei lá, que tomou uma pessoa que não tem deficiência, mas que tomou um tiro, por exemplo, né, ou que está com algum problema muito grave. Então, aí, nesse caso, o protocolo médico ele passa à frente, obviamente. Ou então, por ordem de chegada, né? Se você está atendendo uma pessoa, você não vai deixar de atender a outra para passar na frente por algum motivo de, né, de deficiência, a não ser que seja de extrema urgência, aí também protocolo. E aí, assim, a questão do acompanhante, que também é algo que muito passível de cair aí em provas de concurso, né. O acompanhante da pessoa com deficiência também tem atendimento prioritário, tá, pessoal? Exceto em 2 situações, e atenção nessa palavrinha aí, exceto. Essas 2 situações são a restituição do imposto de renda e a tramitação processual, que é o acompanhamento processual. Contudo, estamos falando aqui do acompanhante e não da própria pessoa com a deficiência, tá? Nesse caso, ela ainda permanece tanto na questão da restituição do IR como na tramitação processual. Aqui estou dizendo que nas situações em restituição de imposto de renda e tramitação processual, o acompanhante da pessoa com deficiência não tem direito à prioridade. Me parece óbvio, mas é sempre bom ressaltar. Aqui a importância do dia a dia do deficiente, né? E eu só vou falar a respeito dessa questão da mobilidade, né? Então, a pessoa que tem a mobilidade reduzida por algum motivo, seja ela de flexibilidade permanente ou temporária, né? Isso é importante. E todos esses acessos, desenho universal, adaptações razoáveis, né? Acompanhante, vale a pena nós darmos uma olhada especial ali. A questão do direito à vida. Poxa, isso é uma questão bastante, peculiar, né, vamos dizer assim, e causa uma certa, estranheza, algumas informações que eu vou trazer para vocês, tá. Então, a pessoa que tem deficiência, ela não pode jamais ser obrigada a se submeter ou a uma internação de forma forçada ou mesmo a um procedimento cirúrgico, tá. Esse consentimento é dela própria, ele é livre, exceto
em casos como risco de morte, emergência de saúde, a curatela assegurada a participação em maior grau possível para a obtenção desse consentimento, e a questão da pesquisa científica. Olha só que interessante essa informação que eu trago para vocês. Se houver algum indício, e preste bem atenção, se houver algum indício de benefício para a pessoa com deficiência, aí pode abrir-se essa exceção. Por exemplo, a pesquisa científica vai trazer algum benefício para que a pessoa, né, entenda melhor sobre o próprio problema que ela tem naquele momento, ou que de repente possa ter um lampejo aí, uma esperança de que resolva parte do problema dela, tá? Então, bastante interessante essa informação. O direito à saúde. Do artigo 18 até o 26, nós temos, sobretudo, a questão dos planos e seguros de saúde, que eles devem garantir todos os serviços de forma igualitária às pessoas com deficiência, e é extremamente proibido a cobrança de valores diferenciados pelo fato da pessoa ser deficiente, ok? A pessoa com deficiência, sendo internada, ela tem direito a acompanhante ou atendente, e se não for possível, o profissional de saúde vai ter que justificar a ausência e a instituição vai ter que suprir então essa ausência. Direito à educação, que vai do artigo 27 ao 30, tanto o poder público quanto o privado tem que ser inclusivo em todos os níveis, tá? Aqui, uma atenção especial no parágrafo 1º do artigo 28, que vai trazer 2 exceções para o ensino privado, tá? Não são obrigados a oferecer à pessoa com deficiência, no inciso 5º, ensino bilíngue, e como são pessoas com deficiência, o bilíngue aqui diz respeito a Libras, linguagem de sinais, mais a língua portuguesa. E no 6º, pesquisas, tá? Nesses 2 casos, muita atenção, o ensino privado não é obrigado a oferecer ao PCD. E também, ao mesmo tempo, uma atenção especial à questão da cobrança adicional da criança ou adolescente com qualquer problema, né, de deficiência. O valor da mensalidade deve ser o mesmo que das demais. Direito ao trabalho, a empresa privada é sim obrigada a adaptar o ambiente de trabalho. Acesso à justiça, 2 situações, efeito erga omnes, que vale para todos, e a questão do duplo grau de jurisdição, ou seja, a pessoa, assim como qualquer outra, tem direito a uma revisão na justiça caso não se valha daquela primeira opinião. Crimes e infrações, atenção para o aumento de 1/3 da pena, caso o crime tenha sido cometido por alguém que estava cuidando da pessoa ou agindo em razão da sua profissão. Então, nós temos a sigla CADA, tá? Como dica, que é o cartão, abandono, discriminação e apropriação. Tudo isso que vai envolver contra a pessoa com deficiência. Então, reter ou utilizar o cartão ou documentos, detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa, abandono ou não prover as necessidades básicas, reclusão de 6 meses a 3 anos, mais multa, a discriminação em razão do problema da deficiência, reclusão de 1 a 3 anos, mais multa, em mídias sociais de 2 a 5 anos, mais multa aumenta. A apropriação, o desvio de bens ou rendimentos de 1 a 4 anos de multa. Atenção, tá? Por último, não menos importante, porcentagem específica para pessoas com deficiência, tanto público quanto privado, e cuidado com os comentários aqui: 2% de vagas de estacionamento, 10% de quartos em hotéis, táxis e computadores em telecentros, que são as famosas lan houses, e 3% de vagas habitacionais em programas públicos, ok? Muito bem, pessoal, agradeço muito por hoje, mais essa aula e também aprendizado. Espero que eu tenha ajudado a todos. Uma ótima semana, fiquem com Deus e até breve.